Ângelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo. Muito bom dia, sejam então bem-vindos ao Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e desta feita eu tenho em estúdio comigo Gabriel Roldão, é escritor, investigador e eu diria até que deve ser das pessoas neste país que mais e melhor conhece o Pinhal de Leiria. Mata Nacional de Leiria, também assim conhecida por alguns, é propriedade do Estado, mas a esta altura, lamentavelmente, 80% desta floresta perdeu-se no incêndio de 15 de outubro. Vamos aqui tentar perceber com Gabriel Roldão como é que se chega a esta tragédia. Será que poderíamos ter tido atitudes anteriores que nos permitiam não estar hoje aqui a lamentar esta perda? O que é que se deveria ter feito que não se fez? Porque ele conhece aquele pinhal melhor que a sua palma da mão. E é para isso que estamos aqui, vamos já para a conversa. Gabriel Roldão, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, estar hoje aqui. E era exatamente por aqui, esta tragédia que se abateu sobre a nossa floresta, sobre o nosso rico Pinhal do Rei, para uns Pinhal de Leiria, era evitável? Deixe-me só dizer-lhe uma coisa, não para retificar nada, mas como introdução, porque o Pinhal de Leiria, como é designado vulgarmente, vem sofrendo ao longo da sua história várias nomenclaturas. Pois já foi Pinhal do Rei, já foi Pinhal da Marinha, já foi Pinhal de Leiria, hoje é Mata Nacional de Leiria, que é a nomenclatura oficial que existe neste momento. Mas, pegando na sua pergunta, a situação de dizer é muito simples, de analisar também é um bocado menos simples, mas as origens de atitudes e tomadas de ação de caráter político que vieram dar a este insucesso são muito, mas muitíssimo mais difíceis de equacionar. Isto é assim. O Pinhal de Leiria era a floresta da Europa mais bem organizada a partir de 1894. Isto para lhe dizer que, de facto, nós tínhamos aqui uma área florestal que tinha um pouco mais até do que o território que hoje tem, e esse território tinha um trabalho de ordenamento rigorosamente perfeito, feito pelo primeiro engenheiro civicultor que existiu em Portugal e que se licenciou na Alemanha. Era Bernardino Barros Gomes. E em 1894, esse senhor, que acabou por morrer na noite de 5 de outubro de 1910, vítima do tiroteio da Revolução, quando estava a rezar de joelhos, debruçar-se sobre o cátedre do convento onde vivia, pois ele já se tinha transformado, já tinha assumido ser padre lazarista. Era, de facto, isto é a história. Esse senhor que conseguiu fazer uma coisa extraordinária que, até aos nossos dias, foi seguida pelos diversos administradores florestais por aqui passaram, que era fazer o chamado ordenamento do Pinhal de Leiria, que transformou esta vasta e riquíssima zona em talhões, ou seja, quintais gigantescos. Para nós até era uma grande quinta, com uma média de 32 hectares cada um, que eram perfeitamente limitados com linhas de areia branca a dividir, formando, portanto, espaços independentes com cerca de 32 hectares, ou seja, 400 metros por 800. Isso permitia, esse ordenamento territorial, permitia fazer uma coisa extraordinária, que é programar durante o tempo normal de vida e necessário de vida para um pinheiro ficar adulto e em condições de ser abatido, permitia fazer uma divisão de todo o território
pelo número de anos que demoraria o pinheiro a crescer. Por conseguinte, nós tínhamos 340, mais de 340 desses talhões, e se dividirmos isso pelo número de anos que vivia um pinheiro, que agora será mais ou menos 75 anos, é menos, agora já é 70, mas já chegou a 75, 80 e 90 anos. Mas fizemos as contas, dividimos por 75, o que é que vai encontrar? Um número parecido com 4,55, quer dizer, são 4,55 talhões que se deveriam cortar por ano, se este processo fosse respeitado. Bem, mas para isto poder... e continuamente isso se fazia numa chamada revolução florestal. Mas para que isto seja cumprido devidamente em termos de segurança, é preciso limpar a floresta dos excedentes de matos. Os matos são necessários para proteger as árvores que estão em crescimento, mas são infestantes quando começam a crescer de tal maneira que passam a ser mais altos do que os próprios pinheiros, como aconteceu até aqui. E ficamos por aqui, não vamos dizer mais nada sobre isto, a não ser denunciar um problema. Os sucessivos governos, a partir de 2003, quando houve um grande incêndio no Pinhal que ardeu 2.500 hectares, pura e simplesmente desviaram as verbas que deviam financiar o Pinhal de Leiria para o tratamento ordenado do seu território, desviaram-no para outros gastos, que eu já lhe denuncio quais. Porque, de facto, esses custos, essa ação económica era suportada exatamente pelas receitas comerciais da venda dos pinheiros do Pinhal de Leiria. O Estado não pagava rigorosamente nada, antes, por contrário, recebia em termos ecológicos e em termos ambientais, portanto, e em termos de imagem da mais importante e mais bem organizada floresta que era da Europa. até exemplo para muitas visitas vindas de especialistas do estrangeiro que vinham conhecer o nosso pinhal pelo facto de ele ser tão bem ordenado, tão bem tratado. Mas isso perde-se então nesse incêndio de 2003, Gabriel Roldão, apesar de depois daquela tragédia que já todos achámos na altura que tinha sido uma grande tragédia, nada comparada com aquela que assistimos a 15 de outubro deste ano, mas já nessa altura ficavam as promessas de que tudo iria mudar, mas na verdade nada mudou. Para onde é que foi o dinheiro que deveria ter sido investido no nosso Pinhal? O Pinhal de Leiria foi afetado por uma praga aqui há uns anos, que é o nemátodo, que provocou uma desvalorização radical do valor das madeiras que se produziam, porque nenhum país civilizado e inteligente importa madeiras de um país que tenha nemátodo. De maneira que as nossas madeiras eram exportadas por valores absolutamente extraordinários, porque não havia pinheiro nenhum no mundo mais caro do que o nosso, provavelmente. Quer dizer que todos esses valores caíram radicalmente. E as técnicas de ordenamento aplicadas a partir desta realidade, pura e simplesmente passaram a produzir lenha em lugar de produzir madeira. Ou seja, vão-se desenvolvendo novas tecnologias de consumo e hoje o Pinhal de Leiria produzia lenha para a fabricação de pellets. Ora, as pellets, como todos sabem, é um combustível usado para aquecimento e não só. As pessoas pensam que é só para aquecimento, mas não é. Porque as pellets de melhor qualidade, que já levam adicionados vamos lá ver, as ramas dos pinheiros, etc., essas coisas todas, quer dizer, matérias-primas menores, pois essas são transformadas também em pellets e são regularmente exportadas para os países inteligentes desta Europa, que são os países do Norte, não somos nós, portugueses. Nós, infelizmente, somos uns tacantes que andamos por aqui, porque quem vende matéria-prima desta natureza para exportar, ou quem vende sucata, por exemplo, para exportar, depois explicar-lhe, se quiser isso, é um país subdesenvolvido. Ele tem que transformar a sucata, tem que transformar a matéria-prima
e da maneira como os outros que nos compram essa matéria-prima a transformam. Portanto, os suecos, noruegueses, finlandeses que nos importam essas matérias-primas deixaram de usar em grande parte os combustíveis fósseis e o carvão para produzir energia. Como deve imaginar, não consegue encontrar a possibilidade num destes países, em todos estes países, que estão sujeitos a temperaturas durante o inverno de congelamento, não podem ter barragens, como é óbvio. Já repararam nisso? Não podem ter barragens. E então, para produzir energia, têm que o fazer por transformação eólica. Aliás, a Noruega e a Dinamarca são os países que têm a mais intensa cadeia de eólicas instaladas no mar e a produzir energia elétrica, porque quiseram acabar e querem acabar totalmente, para cumprimento do Acordo de Quioto, acabar completamente com a história dos consumos fósseis para a produção de energia. Então, o que é que estão a fazer? Importam-nos o nosso produto que nós não temos capacidade para consumir, exatamente para produzir energia elétrica. Em relação ainda ao nosso pinhal de Leiria, já percebemos que aqui a falta de ordenamento, a falta de cuidado com ele levou a esta tragédia. Há questões que se colocam, que é como é que se não consegue parar um fogo daqueles? Bem, não é falta de ordenamento, devo-lhe dizer, como acabei há pouco de lhe dizer, o ordenamento é feito de 10 em 10 anos. E ao ser feito, é projetado, o ordenamento é um projeto. Esse projeto é feito de acordo com a resposta que está a ser retirada na altura no Pinhal de Leiria. Só que a resposta vai sendo de menor qualidade, cada vez que é feito um novo ordenamento. Portanto, deveríamos ter adaptado e não adaptámos. Nós adaptámos-nos à realidade da degradação. Deixámos ir. Quando devíamos combater a degradação. Eu não sou técnico, mas o problema é este, e as pessoas talvez nem me aceitem dessa maneira, porque muitas vezes fui quase enxovalhado em contactos com os senhores do ICNF, dizendo ou pensando, se calhar, quem é este artista que vem para aqui falar de coisas que não sabe. Mas por muitas vezes alertou que isto poderia acontecer. N vezes, que eu não sei dizer quantas. E há mais de 2 dezenas de anos. Mas eu estava-lhe dizendo que o ordenamento está perfeitamente bem feito atualmente. Foi feita pela engenheira Rita Gomes, que eu quero sublinhar aqui, que ela, a Rita Gomes, como o engenheiro Otávio Ferreira, são 2 notabilíssimos técnicos florestais que merecem toda a nossa consideração, que é uma coisa que está a acontecer ao contrário, todos querem vilipendiá-los. Mas não, eles só têm que obedecer, que o mal é esse, à terrível pirâmide que vem desde o Ministério da Agricultura e Pescas até à ponta cá de baixo. É uma pirâmide invertida, não é uma pirâmide normal, é uma pirâmide virada ao contrário, que tem na sua plataforma superior, que é o Planalto, tem os jovens, tem os meninos de casaco escuro e fato escuro vestido, com uma gravatinha bem posta, uma pastinha debaixo do braço, e que foram postos... Eu estou num canal de televisão católico e não queria ser tão grosseiro, mas tenho que o dizer, desculpam-me, que foram postos naqueles lugares por via urinária. Isto é assim, a vida é isto. Porque quem para lá vai, quem é? É o filho daquele, é o filho do outro, é o primo, é o amigo. Interesses que não protegeram depois, o nosso pinhal. Quem é que vem convidar assim? Não é filha de nenhum desses senhores. Por conseguinte, é exatamente pela via que eu lhe acabei de dizer. Imagine só que eu não vou citar nomes, quem foi eleito agora, não ponha em causa a honestidade do senhor, nem tão pouco a capacidade técnica do senhor, os conhecimentos, a cultura, etc., essas coisas todas. O que eu ponho em causa é isto. Quem foi o senhor que foi para ministro adjunto do seu primeiro-ministro agora? Não diga o nome, pense. O apelido. E veja qual é a correlação que tem com as pessoas célebres deste país. Gabriel Roldão, e agora? A questão que se coloca é, e agora o nosso pinhal? Como é
Como é que vai ser daqui para a frente o futuro? Bem, é dramático, voluntariamente, andar numa vida destas durante uma imensidão de anos. É claro que eu fiz isto por uma razão de interesse próprio, ou seja, andei a investigar quase 40 anos para fazer este tal livro que lhe acabei de dizer, que acabou de referir, O Elucidar do Pinhal do Rei. Porque ir à procura da história do Pinhal do Rei, desde 1353 até hoje, não é uma tarefa para se fazer em cima do joelho e em meio dúzia de dias. E se gastam 786 páginas, ficaram de fora 400. E, portanto, e nessas 700, então, não tem toda a história do nosso Pinhal. Não. Tem o importante. Tem o importante, porque ficou da parte de fora exatamente do desenvolvimento total da parte, de duas partes muito importantes, que são a flora e a fauna, com a identificação de todos os animais, de todas as plantas, as coisas. Isso está feito, mas eu não publiquei ainda, talvez um dia, mas isto também, o prazo também está-se a acabar, de maneira que não sei bem se lá chegarei. Esse é um livro que nos traz um bocadinho também dessa história importante do Pinhal e já projeta ou não, pergunto eu, um futuro para este Pinhal? Não, a espaços, vamos lá ver, eu não sou capaz de descrever rigorosamente nada que tenha que acusar seja quem for. Se tiver que acusar alguém de alguma coisa num trabalho meu e de tantos trabalhos que eu já fiz, eu pura e simplesmente omito essa criatura, essa pessoa, ou essa personalidade, ou essa instituição. Não o digo. Porque não vale a pena estar a deitar lenha para uma fogueira, porque ela já está a arder. De maneira que é assim. O que eu fiz foi, pura e simplesmente, a par e passo, denunciar a falta de investimento no Pinhal de Leiria por parte do ICNF, que, por sua vez, teria que ter ordens nesse sentido por parte do Ministério da Agricultura. Ora bem, o Pinhal de Leiria produz uma determinada verba por ano em lenhas que vende, já não é madeiras, em lenhas que vende. E a única parte que é investida diretamente do Pinhal de Leiria, e tenho duas testemunhas que ouviram a mesma coisa que eu ouvi depois de muitas instâncias numa reunião feita em 2015, em setembro de 2015, com o ICNF, onde estava o vice-presidente e o presidente de Viseu e o presidente de Coimbra, que as verbas conseguidas comercialmente do Pinhal de Leiria eram aplicadas nos outros pinhais do Estado que não tinham receita própria. E o remanescente era aplicado na proteção e desenvolvimento do plano do lince ibérico. E o Pinhal de Leiria recebia 6% da verba total. Isto é ridículo, não é? Minimamente nós só podemos dizer que é ridículo. Dá-me a vontade, sabe de quê? De ter vindo para aqui com o nariz de palhaço aqui enfiado. Porque nós somos os palhaços das mãos destes senhores. Não souberam proteger dignamente o património. Eu alertei por várias formas. Acompanhou-me aqui a este estúdio um amigo, o Luís Abreu de Sousa, que me acompanhou tão bem a essa reunião com o ICNF em Coimbra, no Choupal, no dia 26 de setembro de 2015. Nesse dia veio um caderno feito por nós, não reivindicativo, que eu não gosto muito da palavra reivindicação, nós temos que convencer as pessoas que temos razão. É somente isso. Agora, reivindicar com armas na mão, isso é uma coisa que me passa assim um bocado ao lado. Mas, de qualquer maneira, levamos um documento que dizia as 20 preocupações da APILEI, Amigos do Pinhal do Rei, que foi uma instituição que nós criámos em janeiro de 2015, sobre o Pinhal do Rei, o Pinhal Nacional de Leiria, Mata Nacional de Leiria. Eu entreguei isso e a única coisa que eu ouvi
até por acaso da boca de um amigo meu que era o diretor na altura, não sei se ainda é, da área do ICNF em Coimbra, que me disse que isto que está aqui escrito tem Espírito Santo de orelha. Ora, eu que eu saiba, não sou campainha. O que eu saiba, e tenho a certeza, e já estou convencido que é assim mesmo, também se não estivesse com esta idade, bem podia mudar de trabalho, que tenho cabeça para pensar, que penso, reajo e procuro atuar de acordo com o meu pensamento. E o senhor ofendeu-me com isso. Portanto, isto é a reação natural da prepotência. Estamos nos segundos finais da nossa conversa, Gabriel. Ideia final para ficar sobre o nosso Pinhal de Leiria, a nossa mata nacional? Vamos ter, a partir do dia 15, que já estamos a contar, já está a trabalhar o relógio do tempo a favor ou a desfavor do Pinhal de Leiria. Porque o que temos que fazer neste momento é imediatamente pôr mãos à obra. Porque vamos ter muitos anos, mas muitos anos, para tentar resolver esta questão. Eu sei que alguns super inteligentes do ICNF me vão chamar já 3 ou 4 nomes, mas fiquem, gozem com esse prazer. Não tenho problema rigorosamente nenhum, mas o que é que vai acontecer é que o Pinhal de Leiria só entra em sistema de rotação contínua de produção, renovação, dentro de 150 anos. Não é brincadeira, porque se uma árvore vai demorar 75 anos a crescer, para ser colhida a primeira árvore em crescimento máximo daqui a 75, tem que esperar que sejam cortadas os tais 4,55 talhões no ano seguinte, das árvores que têm 74 e depois as que têm 73 e que vão ter 75, 2 anos depois. E com isso o tempo vai passar. Vão passar 150 anos. É isto. Muito esta bem. Miséria. E é assim, com esta ideia final, que ficamos, que de facto é uma tragédia que se perde muito da nossa mata nacional de Leiria, do nosso Pinhal de Leiria, como as pessoas da região gostam de intitular. É o final para este Matinais. Tenha a continuação de um excelente dia. Angelus TV, uma janela de esperança de Fátima para o mundo.